السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده بوحدانيته ونشكره بمنه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخاتم الأنبياء من الأنبياء الله، صلوات الله رب العرش العظيم عليه والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Depois de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, mandarmos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para a sua família, aos seus homólogos, que Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito com seus companheiros, inclua nós no grupo desses que são queridos de Allah subhanahu wa ta'ala até a nossa última respiração. Amém. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que 3 pessoas estarão na segurança de Allah subhanahu wa ta'ala, estarão na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, estarão na satisfação, no contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre essas 3 pessoas, vamos falar de uma delas, que é al-mujahidu fi sabilillah, que é a pessoa que a sua preocupação diária é de ver o bem-estar do dini e da sociedade. Al-mujahidu fi sabilillah é aquela pessoa que, depois de cumprir com as suas obrigatoriedades, com as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala, com as leis divinas que são impostas, que são leis obrigatórias diante a ele ou de Allah subhanahu wa ta'ala contra ele, então existem alguns complementares, existem alguns passos que não são obrigatórios. Então essa mesma pessoa chama-se al-mujahidu fi sabilillah, que ela quer ver o bem-estar. Depois de fazer salat, você vê que aqui não tem vassoura para pôr aqui na mesquita, ou para varrer a mesquita. Você traz. Depois de fazer salat, salat é obrigatório. Allah vai te pôr no inferno porque você não fez salat. Mas haverá também complementar desse salat que você não fez 100% como Allah subhanahu wa ta'ala mandou, e aquelas pequenas coisas de trazer vassoura, de ver o outro a sorrir, de fazer o bem-estar ou de ver o outro a progredir. Então essas coisas é que vão complementar aquelas lacunas, aquelas partes que você não fez bem, a obrigatoriedade de cada coisa. E se você rever a sua vida ou a obrigatoriedade de cada coisa, há de ver que por detrás tem sunnah. O hajj tem umrah, o salat dhuhr, salat asr, qualquer salat tem sunnah antes ou depois. Vamos ver o zakat, tem sadaqah. E outras obrigatoriedades atrás ou depois ou antes tem o que? Sunnah. Então essa mesma pessoa, al-mujahidu fi sabilillah, que vai se preocupar para ver ou para viver o sucesso das outras pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala vai proteger essa pessoa. E nessas mesmas pessoas que serão protegidas por Allah subhanahu wa ta'ala, ou que terão proteção, sucesso divino, está lá o padrinho. Mas quem é padrinho? Padrinho é, ou são 3 palavras. Estamos a falar já no casamento. Se alguém procurar saber, eu quero aquele fulano para ser meu padrinho, quero o fulano, deve saber que está a dizer, ou deve saber que ele está à procura de 3 palavras. A primeira palavra é o que? Respeito. A segunda palavra é o que? União. A terceira palavra é o que? Paciência. Esse é que é padrinho.
Padrinho não veio para você maranzar nele, procurar nele os bolsos deles. Eu quero casar, não tenho arroz, não tenho vestido. Esse não é o objetivo de padrinho. O objetivo de padrinho é: o que eu devo fazer com a minha esposa? O que eu tenho de fazer com o meu esposo? Quais são as vossas experiências? Por isso que o padrinho sempre deve ser uma pessoa experiente. E esse padrinho não faz parte do casamento, quer dizer, da obrigatoriedade do nikah. O padrinho não faz parte da obrigatoriedade do nikah, quer dizer, não são requisitos do nikah, mas é complementar. Por isso que nós dissemos que é al-mujahid, uma pessoa que quer o sucesso de outras pessoas. Então, esse mesmo padrinho, qual deve ser o trabalho dele? O trabalho do padrinho é manter respeito no quintal do casal. Seu marido fez isso, tenha paciência e faça isso. Deve tentar unir-se com seu marido, com a família do seu marido. Esse aqui é padrinho. Padrinho deve manter 3 coisas: respeito, união e paciência no lar. Outras coisas são coisas que nós alegamos, que nós achamos que pertencem ou que fazem parte do casamento, enquanto não. São os nossos caprichos, as nossas psicologias, mentalidades. Então, esse é padrinho. Já conhecemos padrinho? Lembre-se que padrinho são 3 palavras: respeito, união, paciência. Essas coisas de ir pedir arroz, comprar isso, porque em casa não há tudo isso. Essas coisas não existem no padrinho. Ok. Depois você vê que não tenho padrinho. O que eu tenho de fazer? Seja, nesse hadith que nós citamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que dentre as pessoas que estarão na segurança, na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, é an-nakihu alladhi yuridu al-afafa. É aquela pessoa que veio de que eu já atingi a minha idade, não tenho padrinho, não tenho meios, mas eu quero me proteger, quero ter castidade, quero ser uma pessoa, um homem direito, não quero andar fora. Então, essa pessoa, se tiver a intenção de al-afafa, de querer sobressair ou afastar-se desse caminho que é errado, Allah subhanahu wa ta'ala vai ajudar. Então, an-nakihu alladhi yuridu al-afafa, a pessoa que quer proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, ou que quer casar para manter a sua castidade, Allah subhanahu wa ta'ala vai proteger. Tá bem, você não tem isso, ou já decidiu que quer casar, e tem os seus superiores, os seus pais estão aí, os seus pais não estão aí, estão os seus tios, vá ter com eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam avisa, no hadith de Abi Sa'id al-Khudri, hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu, hadith está no Tirmidhi, diz, e também no Baihaqi, diz o seguinte: man wulida lahu waladan, aquele que tiver um filho, falyuhsin ismahu, deve dar um bom nome. Não é você levar numa caneta dessa, numa lata, lançou contra a parede, você dá o seu nome, o seu filho nome, quer dizer, ouviu lá, estava a viajar, de onde estava a viajar, na América, ouviu aí, yeah, this is a Mr. Rock. Yeah, meu filho também vai dizer Rock. Não sabe o que significa Rock, você só está a copiar, porque quem disse é branco. Chega aqui, minha esposa já tem, meu filho é Rock. Rock o que significa? Quer dizer, pedra, rocha, o que você ouviu, tá dando. Não quero procurar saber, saiba que isso afeta. Esses nomes têm, quer dizer, faz parte do sucesso do seu filho. Cuidado com os nomes. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Falyuhsin ismahu", cuidado com o nome. "Wa adibuhu", deve educar. Depois, "Fa-idha balagha", quando atingir a puberdade, quando chegar à fase de casar, "Falyuzawwijhu", procure meios de fazer casar. Você foi ter com seus pais, com seus superiores, seus tios. Papai, eu vi alguém ali, uma moça, ou a moça viu um homem ali, veio ter comigo, quer casar. Deixa outras coisas, deixa o mundo, vá no sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam e deixa outras questões. Quem faz o quê? É licenciado? Tem quantos carros?
Ele é da família quem? É Xingondo ou é Machangano? Deixa essas questões. Vá no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, quais são os requisitos, ou quem pode entrar na nossa casa, quem pode casar, procura saber com o profeta sallallahu alaihi wasallam e dê a sua filha ou seu filho a essa mulher. Deixa essas coisas, se tem carro, não tem carro, é mulato, não é mulato, quem te disse? Está a piorar. E veja só o hadith, a gravidade do hadith, diz o seguinte: se você não cumprir, se não facilitar o casamento dessas duas pessoas que já se conhecem, e você não facilitar por causa dos seus caprichos, as suas perguntas, que dentre essas perguntas lobolo, como é que vai ser? E você viu esse branco está aqui na África, deve saber que aqui é lobolo aqui. Ele sabe o que significa lobolo aqui? Que você está a dificultar esse Xingondo lá no norte, lá não existe essas coisas de lobolo, aqui deve saber que tem lobolo aqui. Tem 5 litros de cerveja. Quer dizer, questões fora do contexto islâmico. Essas coisas, se você trazer no prato ou no momento dessas facilidades, onde o Islã não ensina, que não são requisitos de casamento, o que é que vai acontecer? فَلْتَكُنْ هُنَاكَ فِتْنَةٌ كَبِيرَةٌ كما قال صلى الله عليه وسلم. Significa que se você dificultar o casamento ou a união dessas duas pessoas, eles vão continuar nas esquinas e só você há de ver gravidez. Vai existir fitna, vai existir filhos após outro. 5 filhos. O outro vai comprar pão, porque já cresceu. Depois nasce outro, vai comprar já peixe, já cresceu. Ou nasce outro, vai carregar um saco de arroz, já cresceu. Está já a fazer só filhos. Mas tudo isso por quê? Porque você não cumpriu com a facilidade do Islã. Qual é a facilidade do Islã? Nikah. O que é nikah? 2 testemunhas. O que é nikah? Hijab wal Kabul. Aceita casar com a fulana, sim ou não? É só dizer sim ou não. Se for sim, é porque aceita. Se não, é porque vai procurar outra. Tá bem. Terceira coisa, que são requisitos do nikah: 2 testemunhas, hijab wal Kabul, depois vem o dot, depois vem tutor. Então, esses são os requisitos. Está a ver os requisitos do nikah? Aqui falou-se de comida. Não existe comida no nikah. Não existe fato no nikah. Não existe vestido que vai nascer, varrer o quintal, varrer o que é o caminho. Não existe aqui. Sabe, certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado na mesquita. Veja esse hadith muito bonito. De repente apareceu uma senhora dessas. Disse: Ya Rasulallah, eu não aguento consigo. Está a pedir casar comigo. As pessoas começaram a baixar a cabeça. Disse: isso aqui, senhor, não tem vergonha. Esse aqui como é? Está a levantar aqui, não aguenta com o profeta. E veja só, Umar, se não estou em erro, Umar ibn Abbas, um dos Sahaba, diz que lembra aquela senhora que um dia levantou-se na mesquita e disse: Ya Rasulallah, quero casar consigo. Aquela senhora não tem vergonha. Aquele Sahaba, não estou a lembrar do nome, se é Umar ou Ibn Abbas, disse: você que não tem vergonha. Aquela senhora estava num bom caminho, estava a fazer boa coisa. Por quê? Porque ela levantou-se e pediu a mão, e que pediu casar com a melhor criatura. E imagina se ela tivesse casado com o profeta, estaria onde? Garantia do Jannah, porque é a melhor criatura. Agora você casou com o profeta? Quero comparar aquela com... Quer dizer, você viu de que esse fulano tem requisitos para casar com o meu filho ou com a minha filha, mas você está por aí uma grande pedra, até se for pedra, por favor, põe a sua casa aí no meio para não se avistar. Saiba que essa parede que você está a pôr contra as duas pessoas, existem outras mentalidades que vão aparecer nas duas pessoas. Você trouxe uma parede, ela vai cavar por baixo da parede e vai sair. Vai saltar o muro, vai sair. A sua parede vai continuar ali, ninguém vai mexer. Mas quem dificultou é o pai. Então, nos requisitos do nikah, não existe essa coisa. Então, isso acontece às vezes por causa do quê? É por causa da nossa mentalidade, por causa da nossa fraca fé. Qual é a fraca fé que nós temos? Veja só o que diz o faraó, o Faraó.
Faraó, quando o povo dele, os seus subordinados, seus soldados, seus feiticeiros, foram ter naquela competição, Musa alayhi salatu wassalam trouxe milagre, que era o pau, a lança, para combater aquele feitiço que eles trouxeram. O que aconteceu? Eles lançaram os pauzitos que eles lançaram. Estamos a falar dos feiticeiros de Faraó. Lançaram os pauzitos. O Musa alayhi salatu wassalam lançou seu pau, começou a devorar, a engolir aquele feitiço, começou a demolir, a despachar o feitiço daqueles homens, daqueles subordinados mandados de Faraó. Pois eles, quando souberam como são os homens abalizados na matéria, sabem que isso não é possível. Nós somos grandes feiticeiros do mundo. Isso que está a fazer esse homem com um pau, está a engolir todos os nossos paus, não é possível, esse não é feitiço. Esse aqui só pode ser profeta de Allah, assim como está a ligar. Então o que eles fizeram? Disseram que amantu billah, que quer dizer, eles disseram que nós acreditamos, estou a falar de Surah Taha e outra Surah Al-Qasas, que nós acreditamos em Deus de Musa e Harun. O que estão a dizer? Por verem que aquilo não era feitiço, o que fez Musa, viram que esse na verdade é profeta de Allah. Então eles renderam-se, disseram, nós acreditamos no Musa como profeta de Allah e acreditamos que aquilo que ele trouxe não é feitiço, é milagre. Sabe por que estou a trazer essa passagem? O faraó respondeu, amantum lahu qabla an adana lakum. Essa parte. Vocês estão a acreditar nele? Estão a acreditar no Deus de Musa antes de vos dar ordem? Esse é que é o nosso problema. Quer dizer, você não quer dar o seu filho ao fulano que veio pedir a mão, até você pedir permissão ao Allah. Isso aqui é halal, nikah é halal. Mas esse senhor aqui, ele é pobre, é muçulmano, tem as qualidades que você disse, o profeta de Allah, mas eu não. Sem autorização dos meus familiares, sem lobolo aqui, sem os meus espíritos aqui, não vou dar eles. É isso que está a nos faltar. Quer dizer, você para casar precisa, quer dizer, para você acreditar, para praticar as ordens de Allah, precisa de alguém te ordenar, precisa de um puxão. Allah está a dizer você, isso é, o nikah é isso aqui. Mas para você facilitar ou fazer esse nikah, precisa de um fulano aparecer, dizer, vamos lá, estou a pedir você casar, estou a pedir, por favor, casa lá. Mas você vai saber que o que está a fazer não é halal. O que está a fazer está contra o Sharia. Ainda a pessoa está a vir, aquelas pessoas que nós mencionamos no início, al-mujahidu fi sabilillah, está a se preocupar. Saiu, perdeu os dias dele, perdeu o sono, foi à procura de patrocínio. As pessoas, os patrocinadores tiraram o que tiraram. As pessoas ainda cozinharam para si. Ainda as pessoas vão fazer outras coisas e vão pedir a você. Está a pedir você casar. Quer dizer, casar ainda. E você diz, nada, os meus espíritos ainda não autorizaram. Quer dizer, os meus pais já não autorizaram. Isso chama-se sistema faraó, do faraó. Quer dizer, você ainda está no Jahiliya, ainda você está no sistema de faraó. Qual é o sistema de faraó? Quer dizer, você quer amantum lahu qabla an adana, quer a ordem de faraó para você fazer ou cumprir com a ordem de Allah. É aquilo que aconteceu com Abdul Muttalib. O avô do profeta sallallahu alaihi wasallam está na agonia da morte, o profeta está a vir, meu tio, meu avô, estou a pedir você acreditar, la ilaha illallah, aceitar que eu sou profeta de Allah e Allah é único, estás na agonia da morte, estou a pedir. Ele reparou nos seus amigos, que Abu Jahl ou Umayya estavam lá ao lado, reparou, eles disseram não. Quer dizer, para ele dizer la ilaha illallah, para acreditar, para implementar a lei de Allah, precisa a opinião de outra pessoa. O Corão está lá. O profeta está aí, a lei está aí, a dizer faça isso, ainda você quer a opinião de outra pessoa? Então, isso chama-se que? Jahiliya, ignorância. Ainda não estamos acordados, estamos a deixar as leis divinas e queremos os nossos caprichos. Lobolo faz parte do casamento? Está bem, complementa lá o seu lobolo, mas saiba que também não esqueça a parte de Allah. Que nesse lobolo que você inventou não pode ter coisas haram, mas também não faz parte do nikah. Mas nem o seu lobolo está a dificultar,
A pessoa quer casar, você diz, o bolo aqui em casa, 25 mil. Essa mesma pessoa deve pagar 25 mil, ainda levar a sua filha, ir custear, ainda ir suportar, está a dificultar, ainda falta aí o nikah, ainda falta velar a pessoa. Qual é o problema? Queremos o quê? Queremos paraíso, queremos inferno. Então, é isso que está a nos faltar. Daí, eu vou terminar com esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até outro hadith que eu estava citando sempre para os meus colegas pelo caminho. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte, que no Torá, nos livros anteriores, antes do Corão, diz o seguinte: aquela pessoa que tiver o seu filho, que atingir 12, ou que tiver 12 anos, e não fazer casar, e esse filho escorregar, entrar no outro caminho, ou fazer ziná, o pecado vai para os pais. Então, imaginar esse. Você tem possibilidade, tá bem, não tens possibilidade, não tens vida financeira, não tens como patrocinar o nikah. As pessoas facilitaram o nikah, estão a fazer em Ilan, numa cidade tão pequena desse, que, irmão, tem nikah ali como, venha lá, procura a sua pessoa, venha casar. E você sabe que tem pessoa, tem já amiga, e ainda estás a negar com essa facilidade. O que você quer? É para Allah descer, mandar outra vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só por causa de si? Esquece. Se você não quer cumprir, espere o inferno. E Allah diz o seguinte: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nós não vamos castigar a nenhuma pessoa antes de enviar uma pessoa para ensinar. Está a ver essas todas as facilidades? Então, estamos a falar o que estávamos a falar desses hadiths que a pessoa não tem facilidade de patrocinar o nikah. Pelo menos dar a sua palavra. Você como pai, como tio, eu não tenho dinheiro de comprar arroz para comer as pessoas. Está bem, estou satisfeito, vai lá casar. Basta ter os requisitos islâmicos para essa pessoa. Agora você está a ver ali, esses maulanas só sabem Corão, vão viver na mesquita, vão dormir na mesquita, para apanhar bicicleta é problema, pior carro, e se apanhar carro há de ser escorocoro, vou dar minha filha. Ah, sai daqui. Vem um fulano, Stinja não sabe quando entra na casa de banho se é com o pé esquerdo ou o pé direito, mas porque recebe 50 mil e está cheio de juros no bolso, é porque o carro está a pagar ainda com juro e o carro às vezes não é dele, emprestou, então você, pode entrar. O Maulana senta na cadeira, aliás na esteira. O Maulana vão dar aquela pia de baixo, aquele branco, aquele fulano vão dar aquela pia grande, vão dar sofá, vão dar coisas grandes. E já senta, Maulana, você, esse boss, já quer casar minha filha, não há problema, posso assinar. O quê? O que vai acontecer depois disso? Depois de você entregar uma pessoa errada na sua filha, espera problemas, telefonemas, chamadas todos os dias. Papai, me bateram. Papai, ele não está em casa. Essa é a consequência, é o problema da nossa mentalidade de não cumprirmos com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Termino com esse hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: An-nikah nisful iman, ou como a sallallahu alaihi wasallam. Diz que a pessoa que casar já tem metade da fé. فَلْيَتَّقِ fi nisfil baq, e que controle os seus passos na outra metade, na outra fé. Você já tem, está imaginando, só por causa de nikah, só por causa de casar. E eu já disse, o que é casamento? Já são 3 coisas. Só casamento são 3 coisas: respeito, união, paciência. Você pode fazer a pergunta: onde está a comida aqui? Não vou comer paciência, vou comer união, vou comer o respeito. Sim. No momento que o seu marido não vai trazer frango, porque você acostumou lá no seu lar, lá nos seus pais, tinha plasma grande, o seu marido, por amor e por aqueles requisitos que te levaram a casar, dizer: fofa, amor, não tenho plasma, só tenho esse corcunda aqui. Aguenta lá, um dia desses vamos monitorar essa cena. Você chega ali, não há problema. Por quê? Porque tiveste paciência, tiveste respeito com ele e queres união com ele.
três coisas. O casamento só roda nessas três coisas. Hoje não consegui frango, está aqui, como se chama aqui, RAL, vamos lá aguentar. Eu sei que você vivia lá no prédio no Maputo, lá era só frango, era só bife, aqui é RAL. Estou a pedir aguentar. Disse, repara, queres o quê? Queres união, queres casamento? Disse, não há problema, vou aguentar. Então, no momento que você casar, já tens a metade de imã, nisful imã. Então, outro imã é só ver. Meu marido tem esse defeito, começa a monitorar. Isso é que é casamento. Meus irmãos, o objetivo central dessas minhas palavras, ou das palavras que estava a tentar fazer chegar a vós, era de aquela pessoa, ainda não se realizou o nikah agora, ou ainda vamos a tempo, aquela pessoa que sabe que lá nas mulheres agora tem alguém, e os requisitos são esses, não precisa tomar banho aqui, não precisa ir lá na loja de damas dos blinks, já ir na loja das damas, não sei, vai ao Pepe ir comprar vestido ou calamidade, nada. Lembre-se daquele hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, até nem terminei aquele hadith, aliás. Aquela mulher quando disse, Ya Rasulallah, eu quero casar consigo, não aguento consigo. Então o profeta disse, o profeta não falou nada. Disse, Ya Rasulallah, estou a pedir casar comigo, o profeta virou do outro lado. Ela veio, eu não aguento. Todos os sahabas, todo mundo estava a olhar para aquela senhora, essa senhora não tem respeito, eu estou a insistir. Então, o fim daquilo ali, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava virando do outro lado para colar, apareceu um sahaba, e disse, Ya Rasulallah, não queres a ela? Não gostaste? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não gostei. Disse, então, estou a pedir dar a mim, faça com que ela casa comigo. Disse, não há problema, tens alguma coisa lá para dote, para mahar? Já que todas as pessoas eram testemunhas. Já. Aqueles que viveram são testemunhas, já falamos que um dos requisitos é testemunha, 2 testemunhas. Então, o que ela disse? O que ele disse àquele jovem, aquele homem? Disse, será que não... O profeta perguntou, será que não tens alguma coisa aí de servir, de mahar? Ele disse, não tenho. Pelo menos, quer dizer, al-hadid, quer dizer, aquele como se chama? Anel de hadid, de ferro. Disse, não tenho. Disse, pelo menos Corão, não tens aí um versículo? Disse, tenho. Disse, tá bem. Lê lá o versículo que você tem. Começou a ler o Corão, disse, esse é mahar. Está a ver o Islã como facilita? O mahar até chega ao ponto de ser Corão. Só recitar Qul huwallahu ahad, porque aquela senhora pediu só Qul. O que é mahar? Se existir essa moça que quer casar agora, é só entender o que é mahar. Mahar é uma negociação. Eu quero casar consigo, tá bem, o que é que você vai me dar? Eu não tenho nada, tá bem, leia Surat al-Rahman, leia Qul huwallah, ou não, pode me dar um avião, ou pode me dar uma bicicleta, não, tá bem, não tens, pode me dar um copo. Isso é que é mahar, uma negociação. E aquele homem vai reclamando, vai aceitando, eu não tenho uma bicicleta, só tenho um brinquedo. Basta aceitar, isso é que é mahar. E aquele homem que apareceu diante do profeta sallallahu, acabou casando com aquela mulher só por Corão. Então, qual é a dificuldade aqui? Não tragam coisas para vir conotar o Islã. O Islã não entra aqui. Então, por isso que aquela pessoa que ainda está pronta e diz que eu quero casar agora, e a pessoa está lá do outro lado e vinha com esse rumo, esses passos, é tauba, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e está pronto o cenário, deixa aquilo, se vai se comer bem, as pessoas sempre vão falar. Você pode convidar 3.000 pessoas para comer, vão existir metade daquelas pessoas, arroz não estava bom, ali refresco, quer dizer, sempre defeitos vão existir. Você pode ser o primeiro bilionário. Eu já vi e já vivemos, e são coisas que estamos a viver. Então, para você não entrar nesse pecado, e algumas pessoas já têm filhos fora do contexto, aproveita agora. Esse anúncio que estamos a fazer é para no dia de Qiyamah, Allah não conotar a nós. Não dizer que vocês não fizeram nada, fizeram um nikah coletivo ali, só apareceu um casal, uma família. Quer dizer, e outras pessoas estavam onde? E existem essas pessoas aqui, se calhar. Então, meus irmãos, a sessão está aberta.
Não tenha vergonha, vai levar, vai combinar. Agora temos 2 minutos de intervalo. Vai procurar a sua fofa lá. É só combinar o mahar e acabou. Nós já somos testemunha aqui e vamos fazer o nikah aqui. E a partir de hoje, halal, nakahtuha, wa tazawwajtuha, wa halaltuha. Acabou, subhanallah. E no dia de Qiyamah você, subhanallah. Veja só, o hadith diz o seguinte, esse hadith é muito perigoso. Diz, no momento que você está a dormir com a sua esposa, naquele momento estão sendo registrados recompensas. Um sahaba pergunta, Rasulallah, o profeta de Allah, eu estou com a minha esposa, estou a dormir e ainda estou a apanhar recompensa. Disse, sim, estás a apanhar recompensa. Imagina se fosse ao contrário, ia ser o quê? Se seria pecado. Então, está a imaginar, você arrependeu-se e hoje está deciso, hoje está a decidir que quero fazer o nikah e que a partir de hoje, se dormir com ela, quantas recompensas vamos apanhar? Termino por aqui. Se forem boas palavras, são de Allah. Se forem palavras erradas, são minhas, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe e nos dê o tawfiq em cumprimentarmos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair. Takbir! Allah!